Olá, pessoal, tudo bem? A live de hoje nós vamos conversar sobre um assunto importante, desafiador. Nós vamos falar sobre espiritualidade, educação. Tudo bem, querido? Tudo bem, como é que você tá? Tô ótima. Nossa, quanto tempo que a gente não se encontra, né, Quanto pessoalmente? tempo que a Ai, dá gente até não um conversa? negócio. Eu até tava, a princípio eu fiquei hiper nervoso, porque veio tanta gente bacana, inteligente, eu só vejo gente top aqui nesse canal. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar lá para esse povo? Mas aí eu lembrei das nossas conversas que são sempre tão gostosas, e aí eu imaginei, vai ser ótimo, como sempre são as conversas com a... Ah, que isso, que isso. Eu que agradeço ter você aqui. Alex, tem um monte de gente que você conhece, mas certamente pode ter gente que você não conhece que está acompanhando o nosso bate-papo. Então, eu queria que você se apresentasse para que essas pessoas possam saber quem é o Alex. Quem que é esse Alex, meu Deus? De onde veio? Então, eu sou o Alex Bastos, né? Eu sou paulistano, moro e vivo aqui em São Paulo. Eu trabalho com a Ana Carlota, que fique bem claro. Eu trabalho na pastoral de uma rede de escolas, da mesma rede que a Ana, chamada Associação Cultura Franciscana, que é uma instituição de escolas franciscanas, e eu também sou franciscano, mas eu sou leigo franciscano, terceiro. São Uhum. Francisco era um cara perto e ele percebeu que no tempo dele não podia reduzir a espiritualidade só às religiosas de mosteiro e aos frades, né, de convento. Então ele criou uma ordem para leigos. Foi a primeira iniciativa desse tipo e eu pertenço, né, a essa ordem. Então eu sou leigo, moro com a minha família, mas tenho um compromisso, uma consagração específica na ordem franciscana. Né? E lá na pastoral, eu sou historiador de formação, também fiz formação na área de turismo e estudo teologia, né? Por conta da força da função. Paulo de Minas está dizendo que eu sou mercenário também, sou filho de Nossa Senhora das Mercês. Eu ia falar que É, você também é do turismo, sim, sim, falei que eu tenho não só formação de na área de formação, turismo. mas Nós temos na uma prática. iniciativa, trabalhamos com um projeto no centro de São Paulo, de visita a alguns lugares. Enfim, eu sou uma pessoa que ficou totalmente atrapalhada com essa coisa de pandemia, porque eu sempre estou fazendo um monte de coisas, né? Eu gosto muito de viajar e tudo mais, e a pandemia meio que pegou de surpresa e convidou a gente a fazer uma retomada desse ritmo e dessa visão da vida. Mas, em síntese, eu sou uma pessoa com acertos e com erros e que está aí no caminho tentando aprender alguma coisa, tentando terminar essa Enfim, é uma caminhada pessoa de maneira muito legal. querida A irmã para Carmen esta entrou, olha pessoa. quanta gente linda. Sim, e para esta pessoa que hoje está aqui conversando com você, porque estava morrendo de saudades dessas conversas. Alex, já que você tocou no assunto da pandemia, conta um pouco para a gente quais foram as impressões que você teve desse período, Primeiro do ponto de vista pessoal, depois a gente pode discutir um pouco, levando em conta todos os conhecimentos que você tem aí. Então, Ana, é um pouco disso que eu estava trazendo, né? Ninguém espera que de repente, em fevereiro, março, né, começou tudo isso, você tenha que parar tudo e ir para dentro de casa e não pode sair, e se sair, sair com máscara, enfim, ninguém espera uma mudança tão brusca no curso e no ritmo da vida, né? Então, a pandemia pegou como pessoa humana, normal, Uhum. que de repente tem que puxa vida, não posso sair, não posso pegar ônibus, não posso. Como é? Entende? Eu tenho a minha mãe que está num processo de tratamento de saúde, então a primeira ação foi a do susto, né? Uhum. O que aconteceu? Depois foi a não posso ficar assim. Alguma Uhum. coisa tem que acontecer, eu tenho que descobrir alguma coisa com isso.
Então, o segundo passo foi de olhar até para a estrutura física da minha casa, né? Porque eu nunca fiquei tanto tempo dentro de casa na minha vida, né? Só na infância, né? A maioria de nós, imagina a idade de trabalhar, então vai para o trabalho, ia para a escola e tal. Então, tá, repensar o espaço, porque a casa não é mais a mesma quando você tem que ficar 24 horas, 7 dias por semana e 30 Sim. dias. Então, a princípio, eu virei um construtor, assim. Eu fiz um curso quase que pessoal de engenharia, e aí eu virei servente de obras, eu fui reformar a casa e tudo mais, e fazer muitas coisas com as minhas próprias mãos. E lidando com isso juntamente com o meu trabalho e tudo mais. Depois eu vi que tinha outras coisas para serem organizadas. E eu acho que esse é um pouco do mote dessa conversa. A ideia de você fazer um caminho para entender que a grande questão desse momento da pandemia é se reorganizar. Então, mais importante do que pensar o que eu estou fazendo agora é pensar como eu vivia antes da pandemia. Algumas Sim. coisas foram muito claras para mim ao longo desse período. Eu percebi que eu sentava pouco para conversar com a minha mãe. Meu Uhum. sobrinho estava crescendo, eu tenho um sobrinho de 1 ano e meio que mora aqui do lado. E embora, quando eu chegava cansado do trabalho, eu ficava ali um tempo, eu não conseguia ver como esse processo de desenvolvimento é interessante e como a cada dia tem uma coisa diferente, uma palavra diferente, um passo diferente que dá. Dele. Do pequeno, que vai se Sim, modificando. Muito rápido, né? exatamente. Depois, até a própria coisa dos espaços da casa, sabe? De estar com os irmãos, de como é que eu lido com os meus livros, como é que eu lido com o espaço do quarto, tanto que foi porque tudo me incomodava, passou a me incomodar lá pela terceira semana. Teve um dia que eu acordei e parecia que a mobília do quarto estava caindo em cima de mim, porque tinha muita coisa ali, é preciso arejar. E a gente só faz isso quando a gente olha com atenção, né? Sim. E a impressão inicial é de que você está ficando meio maluco com isso, e eu quero sair, eu preciso. Eu falei, não, eu preciso sair, né? Aham. Eu não E preciso sabe que sair. você falou uma coisa interessante, que você fez um percurso que logo me lembrou Francisco, né? Porque você diz, eu fui pôr a mão na massa, né? Eu fui construir. Eu me lembrei de São Francisco no momento em que ele. É como se ele tivesse que falar assim: bom, deixa eu ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou começar a pôr algumas coisas no lugar, porque se você reparar, a gente tem um mecanismo que acontece dentro da gente, que é assim: quando a gente faz coisas muito operacionais, que eu não preciso ficar pensando muito para executar aquilo, é aí que vem, parece que aflora, né? Toda uma reflexão. Então você ficou ali, eu fico imaginando, né? Bom, hoje eu vou pintar meu quarto, hoje eu vou arrumar o jardim, hoje eu vou fazer tal coisa, e parece que abre espaço também para que essas coisas comecem a aparecer na sua cabeça, né? E E aí tem fala, bom, deixa eu. da dimensão do corpo que a gente vai perdendo na rotina do cotidiano, né? Acordo de Uhum. manhã, escovo os dentes, tomo banho, escovo os dentes, tomo café, vou ao trabalho, chego lá, eu sento e fico por 5 horas sentado, me levanto para almoçar, depois volto, sento de novo e me levanto no fim da tarde, volto para casa sentado, e ali a gente vai pensar algumas coisas meio correndo, e até que tem muita gente, graças a Deus hoje, que faz exercícios físicos e tudo mais, mas ainda assim é um processo muito. Não é caminhar no parque livremente, olhar e respirar, mas é aquilo, eu tenho que fazer 10 exercícios aqui, vou fazer uma outra sessão ali, eu tenho que fazer mais ou menos rápido, que eu tenho que ganhar tempo. Então, eu acho que o grande drama inicial foi o que fazer com o meu tempo. E aí, quando eu vejo o que fazer com o meu tempo, eu não tenho nada além do meu corpo para olhar o meu tempo, né? Tá. Corpo. E aí eu vejo que eu tô tantos dias meio parado que a minha barriga tá meio crescendo, que eu Hum. ando um pouco mais de dificuldade para subir a escada para chegar
no piso superior da casa. Então, como é que eu faço isso? Mas também o corpo pede esse movimento. E até a partir do que você me falou, me lembrou a ideia de Francisco, que na caminhada mesmo da descoberta, porque Francisco, a gente imagina São Francisco como um dos grandes, né, da espiritualidade, e pensa que o processo dele foi meio que um processo extraterrestre, né, ou excessivamente divinal, de que alguma coisa aconteceu e a partir daí ele já era o homem parecido com Jesus. E não, né? Ele teve uma caminhada. Então, o que o senhor quer? E a princípio ele entende que era reformar aquelas igrejas que estão caindo, e ele vai e começa a reconstruir, depois ele vê que não é nada daquilo, e aí ele vai trabalhar nos leprosários. A ideia de reconstrução da igreja passa por uma série de movimentos mentais, espirituais, mas também físicos. É necessário ir ao encontro. É necessário fazer algo. Mas como fazer algo em um tempo em que você não pode, sair de casa? Exatamente. Como? Como fazer isso? Eu acho que o grande primeiro passo, a gente falou aí um pouco do processo de olhar para si, mas tem outros elementos que são importantes dentro desse momento da pandemia, né? Como nós estávamos. Eu acho que a grande resposta, a grande questão, inclusive para o pós-pandemia, não é como nós estaremos, e sim como nós estávamos. Uhum. Porque nas primeiras semanas de pandemia existia uma frase que era um pouco jargão, que dizia assim: a pandemia ela é democrática. E ela atinge a todos igualmente, ricos e pobres, brancos e negros, altos e baixos, etc. E, a princípio, era bem verdade isso. Uhum. Só que a pandemia também mostrou, ao longo desses 6 meses, um outro lado, como a nossa sociedade de fato é. E os números estão aí, não mentem, a quem de fato essa pandemia está matando. Quem de fato vem sendo prejudicado com os problemas econômicos que o nosso país começa a atravessar, né? Qual a cor dos mortos dessa pandemia, onde eles moram, o que eles estão. Então, isso nos leva a pensar na sociedade, no outro. Os franciscanos têm um trabalho no Largo São Francisco. A irmã Bruna, que eu acho que está aqui conosco, tem trabalhado lá na tenda, também no Rio de Janeiro, no Largo da Carioca. E eu não fui trabalhar lá e tudo mais, mas é do lado da nossa fraternidade. Nós fizemos algumas parcerias. E uma hora ali sentado no Largo São Francisco, você pode entender muita coisa a respeito de como nós estávamos antes da pandemia, como nós estamos durante a pandemia e como nós estaremos depois dela. Uhum. E, dentro desse processo, entender, a partir de um olhar da espiritualidade, o que nós precisamos mudar, no que nós precisamos caminhar para que a sociedade seja mais igualitária. Porque até e a gente está muito longe disso, né, Alex? Sim. Está muito longe disso. Porque quando você olha o efeito que a pandemia deixa, né, não é um efeito que pega todos de maneira igual, né? É aquele que está excluído e vulnerável vai estar mais excluído e mais vulnerável, né? E aí onde é que entra, né, Ana, a espiritualidade nisso? E explica o que é espiritualidade, né? Porque de repente as pessoas falam, vocês são católicos, então? É lá do lugar que vocês trabalham? Ou é porque o Alex é franciscano, nasceu assim? Né? Não, né? Fiquei pensando assim, quando você fez, e talvez é interessante que talvez algumas pessoas podem ter pensado isso, assim, né? Quando você falou de uma live sobre pandemia e espiritualidade, aí vai vir um cara, talvez, para falar algumas rezas que são boas para defender. E eu entendo, existem alguns conceitos de espiritualidade que são conceitos teológicos, né? Uhum. O Cortella tem uma frase que eu acho interessante que de certa forma, sintetiza bem isso, né?
que a espiritualidade é a recusa de que a vida se encerre no plano meramente físico. É você acreditar que a espiritualidade vai além disso, né? Mas uma ideia, e essa é a minha ideia de espiritualidade, a partir, claro, disso, é que a espiritualidade não é algo que está acima do nosso, eu até diria acima do nosso, do plano de vista do nosso olhar, né? Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa em 3 questões. Para mim tem 3 questões, que são os 3 lugares onde Deus habita, majoritariamente. Primeiro, em mim. O exercício da espiritualidade a partir de uma necessidade de conexão, que para mim seria a palavra que melhor traduz o que é espiritualidade, conexão, conectar-se comigo, e é nisso que a gente faz esse processo de ter medo, de ter alegria, de se sentir em paz quando reza, enfim. Eu tenho que entender quem é isso. Tem uma música da Mercedes Sosa, que eu acho que é o Piero que compôs, que começa com uma frase que diz assim: eu sou água, praia, céu, sou mar, Atlântico, vento, América, eu sou um montão de coisas santas misturadas com coisas humanas. Isso é espiritualidade. Entender que eu estou dentro de algo que é maior, que é o segundo ponto, que é a abertura ao encontro, a conexão com o outro, porque eu quero viver uma espiritualidade, toda a espiritualidade que é séria, que é real, ela é oikomênica. Ela é ecumênica, né? Oikomene, do grego, oiko, casa, mene, habitada. É uma casa da gente. Tanto que a gente fala tanto de ecumenismo hoje, é essa ideia de ecumenismo. Todos estamos dentro de uma mesma casa, logo todos nós somos da mesma espécie, todos nós queremos progredir juntos. Então, a espiritualidade, a minha espiritualidade, se ela for real, ela vai trazer a necessidade do outro. Do encontro com o outro. Encontro com o outro. E não é uma coisa, eu falando como cristão, para você que também é cristã, isso parece muito, muito nosso, muito claro e tal, mas isso não é uma exclusividade nossa, né? Da espiritualidade cristã. Né? Os espíritas, falando de espiritualidade cristã católica, mas os espíritas têm um aprofundamento de espiritualidade de encontro com o outro que é invejável. Os budistas, no contato com o outro, têm uma postura fantástica, né? As religiões de matriz africana, a ideia até trouxe um pouco para a gente ilustrar um pouco essa coisa da pandemia. Então, não é nosso. Então, espiritualidade não necessariamente está ligada a uma tradição religiosa. Sim. Espiritualidade é o que está na gente, que é semente sagrada. Então, está em mim e está no outro. E esse outro me leva a um encontro ecumênico, né, que tem casa, mas que ela acontece dentro de um lugar. Aí entra a palavra ecologia, né? Oikos logos, né? O conhecimento da casa onde nós estamos. E aí, a partir daí, a Francisco de Assis, eu acho que ninguém consegue sintetizar melhor que Francisco de Assis, né? Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã terra que é mãe, que nos sustenta e produz diversas flores e frutos, pela irmã água, que é preciosa e casta, pelo irmão vento, por aqueles que por teu amor perdoa e sofre tribulação. Francisco faz esse reconhecimento de que tudo isso acontece em um lugar, e todos esses lugares, Francisco vai dizer, trazem do Altíssimo a significação. Não é o panteísmo de que Deus é tudo. Deus não é tudo. Mas tudo traz a significação de Deus. E aí não tem uma prisão de tradição religiosa. Sim. A prisão de um ser que nos faz transcender, um ser além de nós, que criou tudo, que cuida de tudo e que está conosco. Né? Então, é isso que eu acredito que seja
a espiritualidade, é a dinâmica da conexão e do encontro. É aí que Deus se revela. Você sabe que esses dias eu estava lendo eu estava estudando Paulo Freire, né? Estou estudando Paulo Freire, e aí eu estava lendo um outro educador fazendo uma conexão do Paulo Freire, do que ele acreditava, com outras culturas, né? E ele trouxe a cultura dos índios, né? E ele fala dessa conexão do índio com a natureza, né? Que é uma conexão que ele diz horizontal, porque e aí na hora eu me lembrei de Francisco, porque Francisco se põe nessa condição junto. Eu faço parte disso. Não é eu sou humano e tenho os elementos da natureza, né? Não, eu sou tão natureza quanto a água, quanto o fogo, quanto o sol, enfim. E é tão bonito isso, porque ele é de uma outra formação, vamos dizer assim, né? Europeu, com outra visão. Então ele revoluciona, né, Alex? Ele traz uma situação para a gente falar, pera lá. Existe um mito em Yorubá, africano, das pessoas de tradição de matriz africana, né, que eu estava lendo e me lembrou disso. Eu vou ler para vocês. Conta-se que Oxumaré, que é uma divindade africana, não tinha simpatia pela chuva, sentia medo da chuva. E todas as vezes que ela reunia a chuva e molhava a terra por muito tempo, Oxumaré apontava para o céu ameaçadoramente com sua faca de bronze e fazia com que a chuva desaparecesse, dando lugar ao arco-íris. Um dia, Olodumaré, que seria o criador nessa tradição religiosa, né, que seria o Deus criador deles, contraiu uma doença que o deixou cego e chamou o Xumaré para que da cegueira o curou. Então, ele temia, entretanto, que voltasse a perder a visão, esse Deus todo-poderoso deles. Então, ele não permitiu que o Xumaré voltasse para a terra para morar. Para ter o Xumaré por perto, ele determinou que o Xumaré não poderia sair de lá novamente. Teria que ficar preso naquele... Porque eles acreditam em dois lugares, né? O Ori e o Orum. O Aie e o Orum. Então, teria que ficar preso lá. Então, o Xumaré nunca mais pôde voltar à Terra, mas quando ela olha a Terra de sua janela, todos podem vê-lo no céu com sua faca de bronze, sempre se fazendo no arco-íris para estancar as chuvas. Se isso não é espiritualidade, é o quê? É a própria experiência da pandemia, né? Uhum. Estar preso, mas olhar da janela e saber que há esperança, né? Que há cor, né? Na mitologia grega, nós vamos encontrar diversos outros contos interessantíssimos que vão ilustrar esse momento. E eu, como cristão, claro, não acredito nesses mitos como deuses, como divindades, porque não é a minha tradição religiosa. Mas quem tem espiritualidade sabe fazer uma leitura espiritual disso, né? E imagina se todos os nossos professores de ensino religioso, de matemática, de ciências, de história, conseguissem... É claro que esses que estão aqui maravilhosos, todos conseguem fazer isso. Mas imagina Estão se acompanhando. todos do Brasil conseguissem fazer esse aliar da espiritualidade com a ciência, com o gesto vocacional e espiritual de ensinar. Porque para entrar todo dia numa sala de aula de 5º ano, de 6º ano, de 7º ano, de 9º ano, depois de uma aula de educação física, você tem que ter algo diferente. E esse diferencial pode ser a espiritualidade, não no sentido carola e até um pouco cafona da coisa, de reduzir a espiritualidade a uma ideia de proselitismo, né, ou de busca por um convencimento religioso, mas essa espiritualidade de buscar a essência das coisas. Imagine o quanto um professor de filosofia ou de sociologia e de história pode abrir os olhos dos nossos alunos para a transformação social
que nós podemos fazer a partir do momento que eu percebo, seja por meio do meu olhar, a partir da espiritualidade cristã e franciscana, da importância que o ser humano tem, ou a partir do olhar da justiça social que tantas outras tradições religiosas trazem, inclusive das tradições de matriz africana, né? Tem o Xangô, o orixá da justiça, e pensando em justiça, como é importante trazer. Então, trazendo esses elementos para a minha prática, quanto nós podemos enriquecer para trazer o olhar desse estudante para a sociedade contemporânea e entender que eu não posso crescer e ser um qualquer que penso que quando sair a vacina do Covid eu vou tomar e quem for pobre e não puder tomar, problema dele. Né? Sim. Vou fazer entender que o preço do arroz não ser R$ 46 é importante. E na matemática eu posso pensar isso para levar, claro, eu posso ajudar os meus estudantes a entenderem que tem todo um processo de produção que o professor lá de sociologia e de história vai entender, vai falar sobre as cadeias de produção e vai mostrar o quanto são complexos esses processos e quanto nós temos que questionar, mas o quanto essa matemática mata. Sim. Então não é rezar um Pai Nosso para que, não é só rezar um Pai Nosso para que o preço do arroz abaixe. Mas além de rezar um Pai Nosso, abrir os olhos para que essa sociedade mude. Né? Não um discurso, às vezes, repetitivo e comum de que esses jovens são o futuro da nação, enquanto estudantes vocês são o futuro da nação. Mas olhando de perto, a gente não conhecer essa ideia de futuro e manter alimentar desse futuro de maneira irresponsável. Olha, se a gente não tiver um olhar sobre esses jovens e do poder que o conhecimento pode trazer, e também que a espiritualidade, não trazendo-os a ser seres divinos, mas trazendo a ser cada vez mais humanos para encontrar a divindade, se nós não fizermos esse olhar de conhecimento que é individual, que é importante, nós corremos o risco de levantar anões nas nossas costas pensando que estamos levantando crianças por não saber o que são crianças e anões. Não querendo fazer nenhuma referência a fatos históricos recentes. Mas é importante que nós conheçamos as pessoas. Claro. E o professor que entende o poder que a espiritualidade tem no sentido de valorização do ser humano, ele com certeza vai entender as fragilidades daquele aluno que tem os seus déficits, que tem as suas dificuldades. E Alex, e é dessa definição de espiritualidade que você trouxe, né? De encontro. Sim. Comigo, com o outro. Então, a escola, por exemplo, a escola pública, né? Como que ela pode... Como que se tiver um professor aqui nosso de escola pública nos ouvindo, né? Ele não vai trabalhar com as questões de determinada tradição religiosa lá dentro da escola, porque o Estado é laico e não é isso que se propõe. Mas, quando eu tenho uma visão de que espiritualidade é esse encontro, toda aula é um momento de espiritualidade. Porque toda aula é uma oportunidade minha de encontrar com o outro, né? Da sua maneira mais humana e poder pensar o que eu faço com isso. Porque o que a gente não pode... deixar as pessoas pensarem que o pós-pandemia vai surgir do nada. Não, quem vai construir o pós-pandemia é cada um de nós, né? Com o que a gente acredita, com aquilo que a gente quer, né? Então, eu professor, eu não posso voltar para o ensino presencial, quando for isso, que eu nem sei quando vai ser, de uma maneira pessimista, ou imaginando, acabou, o ano foi perdido, não temos mais... Não! Se eu tenho um grupo de alunos que me escuta, se eu tenho um grupo de professores como coordenadora que me escuta, é um encontro, eu não posso desperdiçar isso.
né? Eu tenho que olhar para esse momento e pensar o que que eu vou fazer para ajudar a transformar. Eu acho que está muito atrelado a isso que você trouxe no início da sua fala, né? Da percepção de que o pós-pandemia começou aqui, agora. Na realidade, começou em março. Né? Nós estamos nos preparando para isso, mas que a vida não parou. Eu acho que esse desestabilizar da pandemia, as nossas estruturas, a nossa, ao nosso conforto, tem uma história oriental que é muito interessante, que fala um pouco disso. Eu vou contar. Diz que uma vez vinha um mestre caminhando por uma cidade, por um vilarejo, e aí chegando nesse vilarejo, num lugar bem distante, tinha uma casinha muito pobre. E lá tinha uma família, o pai, a mãe, os filhos. O mestre entrou, estava ele e o seu discípulo, ele entrou naquela casa, e aí ele perguntou, vendo aquela pobreza toda, ele pediu um copo d'água, eles deram um copo com água para eles, e aí ele perguntou, vocês passam necessidades, né, de comida e tal? E aí ele falou assim, não, nós não passamos necessidades não, graças a Deus, porque nós temos uma vaquinha ali fora, então essa vaquinha é tudo que nós temos, então a gente tira leite da vaca, e aí a gente vai lá na cidade, vende o leite e troca por gêneros alimentícios. E, enfim, isso faz com que a gente não passe fome. Ah, que legal, que bacana. Bebeu a água, e aí quando ele estava indo embora, ele falou pro servo dele, tá vendo aquele precipício ali? Vai lá e empurra a vaca naquele precipício. E aí o discípulo dele foi lá e empurrou a vaca, e a vaca caiu de lá, morreu e eles foram embora. 15 anos depois, mais ou menos, ele ficou com aquela história na cabeça e ele se arrependeu do que tinha feito. E daí ele voltou para a casa daquela família, sabe? E aí quando ele chegou lá na casa da família, ele andou, né? E chegou naquele lugar distante, mas aí ele viu que não era mais um casebre, tinha uma casarona, assim, sabe? Uma casa boa, e enfim, as pessoas felizes ali e tudo mais. E aí ele entrou e perguntou pelo dono da casa, e aí ele falou, sou eu. E aí ele reconheceu o cara, né? Era o mesmo que tinha atendido, mas estava bem vestido e tudo mais. Ele perguntou o que aconteceu, eu passei aqui há anos, era uma casa muito pobre. Aí falou, aconteceu uma tragédia, nós tínhamos a nossa vaquinha, e a nossa vaquinha caiu do penhasco ali, e morreu, e era a única coisa que a gente tinha. Daí a minha mulher sabia fazer crochê, e para a gente não passar fome, ela começou a fazer crochê, eu descobri que eu sabia fazer outra coisa, e o meu filho, e nós começamos a trabalhar com essas coisas, em vez de levar o leitinho da vaca para trocar e para trabalhar, e para vender, nós começamos a comercializar as nossas coisas e tudo mais, e isso foi fazendo com que a gente aprendesse outras coisas diferentes, e aí a vida foi melhorando por conta do que a gente aprendeu. E aí ele não pediu desculpa, voltou embora. Não contou? Voltou embora e tá tudo bem. A pandemia é a nossa vaca que caiu lá no brejo, né? Isso. É isso. Parar e ficar esperando as coisas. Não que eu acho que seja bom ou que eu compartilho de qualquer ideia de que é uma bobeirinha, não. Tem gente que morreu e está morrendo, né, diariamente. Morrendo da doença. Tem gente que morreu e está morrendo de fome porque o sistema mata. Porque esse sistema que nós temos é um sistema assassino, que vem para matar pobre, negro e tudo mais. E uma pandemia ajuda nesse processo de assassinato. Por isso que tem gente que não liga para o processo da pandemia. Mas para diversas pessoas e para todo mundo, há outras possibilidades. Então, para nós educadores, eu, por exemplo, fui olhar essa questão Eu nunca tinha feito uma live, né? Eu nunca tinha pensado em fazer um encontro com os estudantes todos de Baipendi, imagina? Até um tempo atrás era impossível pensar nisso. E após a pandemia, eu vi que era possível, sem nem gastar dinheiro, fazer uma manhã de formação lá com os estudantes de Baipendi, fazer um momento de espiritualidade no Santa Isabel, né, estar em conexão com os alunos. Então, é uma coisa ruim, é um tempo ruim, e difícil e triste, mas nós podemos ressignificar isso, né?
ao frigir dos ovos fazer um omelete, ao espremer dos limões fazer uma limonada e tudo mais. Então, eu acho que a grande mensagem dessa coisa toda, da pandemia e dos nossos meses, é estar consciente de que quando voltarmos lá, nós não seremos os mesmos, a sociedade não será a mesma, a educação não será a mesma, portanto, a nossa abordagem deve não ser a mesma. E isso requer de nós uma profunda espiritualidade para que esse mesmo que nós não somos, esse diferente que nós vamos ser, seja alguém decente, seja alguém gente, seja alguém que consiga... Tem que olhar pelo outro. Hã? Que tem que olhar para o outro. Porque também tudo isso pode servir como elementos de competitividade, né? Agora, além de dar aula presencialmente, eu sou tão bom que eu posso dar uma aula virtual e fazer várias... Então, eu posso tomar um emprego da outra professora, já que a coisa vai estar... Então, tudo é a forma que a gente traz isso, né? Sim. Ou que nós vimos aqui em São Paulo, Alex, universidades demitindo os professores e colocando professores em salas com 100, 120 alunos, porque está virtual, né? É a lógica da espiritualidade. Exatamente. A lógica da espiritualidade de Jesus, de Oxalá ou de Buda, de quem não tem espiritualidade, né? Porque é a lógica do comércio, que é um Deus no nosso mundo hoje, né? A lógica do dinheiro, né? E a gente não pode servir a dois deuses, né? A gente serve a Deus ou a gente serve ao dinheiro. Isso é uma fala cristã, mas que eu acho que se adapta a qualquer realidade, né? Se for pelo dinheiro, essa live não faz sentido. Mas quando a gente pensa nas quantidades, nas possibilidades de fazer crescer, nas possibilidades de crescer, de desenvolver, de nos ajudarmos mutuamente, quantas experiências lindas, lindas que a gente viu de estudantes ajudando professores a montar aulas, web aulas. Isso é Paulo Freire puro. Isso é Jesus Cristo puro, né? A ideia do professor que sabe tudo e que Paulo Freire vai desconstruir, que ali é uma troca de aprendizados, isso acontece nas práticas em tempos tão difíceis, em que a gente podia achar, e há quem pense, de que a educação parou, né? Em que não dá para fazer mais nada. Não dá para fazer, e a gente está aí para fazer, né? Alex, deixa eu te falar que o nosso tempo voou. Mas ainda temos um tempinho. E tem um monte de gente que mandou recado aqui. Eu vou ler alguns, porque senão não dá, né? Fora coisa bonita, que você mandou um beijo. Ó, a Cris, conhece a Cris? A Cris, sua irmã? Conhece a Cris, sua irmã? Ela disse... Isso, é terrível. Olha que lindo. Quando levamos a espiritualidade às salas de aula, levamos a empatia, o respeito, o amor, a caridade aos nossos alunos de forma igualitária a todos, sem excluir e sem dividir. Olha que lindo. A Bia falou isso também. A Bia falou: a espiritualidade aponta para mim que não é só ver o outro, é se colocar no lugar do outro. Deixa eu ver o que mais. Muita gente agradecendo, muita gente mandando corações e beijos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pergunta, as pessoas não colocaram. Comentaram. A Denise colocou a música que você estava cantando. Linda, linda. Fica como lição de casa. Ouvir, como é que chama essa música? Soy pan, soy paz, soy más. Ela colocou aqui. Soy pan, soy paz, soy más. Da Mercedes Sosa. Isso, o pessoal colocou aqui. Deixa eu ver se tem mais algo. Tem muita coisa, mas tem muita coisa bonita, muito coração, muito amor. É lindo, né? Ainda falando a respeito, Ana, dessa coisa da pandemia e tal, como a dor faz crescer, né? Como a dor ensina. Infelizmente, a gente aprende muito na dor, ou felizmente. E quando você falou do tema, o que me veio à mente, assim, eu acho até que eu te mandei essa frase um dia, foi
tem uma música do Capinã, que é um poeta, acho que Maria Bethânia gravou isso, é um poeta pernambucano, que ele fala, é uma música fortíssima, porque fala da travessia dos africanos, dos negros escravizados para o Brasil, né? Na travessia para a escravidão. Mas termina com uma frase que é fantástica, né? Que é: eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Olha. Eu quero aprender a ler para ensinar meus camaradas. Depois de falar de toda a coisa da tristeza do navio, da solidão, do medo, da morte e tudo mais, mas aquele que chega em terra firme, vivo e atravessa o sofrimento, dentro daquele contexto, quer aprender a ler. Não para dominar, mas para ensinar meus camaradas. Talvez, em muito menor escala, a gente pode pensar que é uma espécie de tumbeiro, né? Essa coisa de estar preso na pandemia e vendo tanta coisa ruim acontecer. Mas é muito importante aprender a ler para ensinar nossos camaradas, né? Espiritualidade é isso. E eu tenho certeza, assim, de que dentro desse processo, todo esse aprendizado que os nossos professores têm ganhado, né, serão presentes, vão se traduzir em presentes para a educação no Brasil, tão massacrada, tão incompreendida. É tanta gente que não entende de educação e de espiritualidade querendo fazer educação e espiritualidade. Ainda bem que tem canais como esse da mentoria. Tem alguém que entende de educação e que tem espiritualidade fazendo a experiência de ensinar e de construir fraternidade. Eu imagino que os franciscanos nunca mais vão ser os mesmos depois da experiência da tenda franciscana. E a Bruna, a irmã Bruna que nos assiste, a irmã Rose também está presente, sabe disso. A minha relação com a minha mãe nunca mais vai ser a mesma. A sua relação com os seus filhos nunca mais vai ser a mesma depois desse tempo de pandemia. A minha relação com a minha calopsita nunca mais vai ser a mesma. Porque eu sei que hoje às 2 da tarde ela canta coisas lindas e que eu nunca ouvia porque eu estava no trabalho, entende? E também a ideia de como que esse voltar, né, que é o nosso grande desejo, deve ser algo especial. Porque eu não vejo a hora de encontrar você, encontrar a Renata, encontrar as irmãs e dar um abraço. Mas eu também sei que eu vou voltar e não necessariamente eu vou poder dar um abraço. Sim. E não dar um abraço também é amar. Dentro desse contexto, não dar um abraço é uma prova de amor. E a espiritualidade do encontro nos convida a sequencialmente, diuturnamente, fazermos declarações e provas de amor às pessoas conhecidas e desconhecidas. Né? A gente vê reportagem de pessoas que brigam para não usar máscaras, ou que brigam e querem ir à praia. Né? E a maior prova de amor hoje é usar a máscara, não pegar na mão, não abraçar, não ir à praia, não espirrar em cima do outro. Não. São provas de amor muito mais fortes do que eu dizer eu te amo. Sim. Então, esse retornar deve ter muito esse espírito do que é mais forte, da palavra mais forte desse tempo de pandemia, que é paciência. Como a gente vai precisar, como a gente está precisando ter paciência. E como o universo está nos ensinando a ter paciência, né? Eu falava como um dos pilares da espiritualidade, eu trouxe isso dentro de 3 pilares, né? Oikomene, oikologia e encontro. Quanto o planeta nos agradeceu por essa pandemia, né? Sim. Como o ar está mais puro, como as Veneza, né? Os canais de Veneza, limpos, peixes voltando, espécies de aves voltando a aproximar-se das cidades. Né? Como esse tempo duro para nós, de sacrifício, fez outras vidas viverem. Sim. Como esse tempo de morte trouxe vida para outras espécies. Isso é também motivo de louvor. Né? Então, nós falávamos daquilo que...
E fez assim, Alex, fez parar e também refletir o que a gente precisa para viver. Do que eu preciso, né? A gente precisa de tão pouco, né? Quantas coisas a gente acumula e no final você percebe que não é mais, não precisava daquilo, né? Mas Como Francisco estar com alguém que você... como o homem da pobreza, né? É um elemento forte no nosso carisma franciscano, a questão da pobreza. Mas é interessante que, para a nossa espiritualidade, o maior elemento é a espiritualidade, porque até a pobreza deve estar a serviço da fraternidade, né? Falei espiritualidade, mas a palavra é fraternidade. Até a pobreza deve estar a serviço da fraternidade. E quando eu entendo que a minha poluição, ela é danosa ao meio ambiente, quando eu entendo que a quantidade de plástico que eu consumo é ruim para o meio ambiente, para os meus irmãos, para as pessoas, eu acabo compreendendo que ser pobre faz sentido, não pelo sentido vaidoso das coisas, pelo fato de não ter e dizer que não tem, mas pelo sentido de preservar a vida, né? A pobreza faz sentido desse, desse leque mais amplo de cuidado, de preservação e de poesia, de amor, de dizer ao planeta, de dizer às pessoas que eu os amo de uma maneira diferente, de uma maneira mais efetiva do que afetiva, né? Sim, sim. E outra coisa... Para fazer a experiência da tenda, eu não posso fazer porque a minha mãe é do grupo de risco, irmã Bruna, mas todo mundo aqui é hiper convidado a fazer a experiência da tenda franciscana que está acolhendo voluntários lá no Lago São Francisco. Olha, eu estou até dando um recado, Ana. Então, vão lá ao Lago São Francisco, procurem como ajudar, seja como voluntário, seja como fazendo doação. Isso é muito importante, né? E como educadores também, né? Será que nós não precisamos, além do conhecimento que nós partilhamos, fazer uma partilha do coração? Isso também é espiritualidade, fazer uma partilha de dons. Às vezes, algumas das pessoas que nós educamos e que convivemos estão precisando de alguma coisa. De que forma que a gente pode partilhar? De que forma que a gente pode ajudar? A mentoria é isso. É essa possibilidade de partilhar, né? O que vale saber algo se isso fica só para mim? Né? É verdade. É isso. É poder partilhar com as pessoas. E essa pandemia também me possibilitou muito disso, né? As lives são semanais. Foram 2 e-books gratuitos, escritos e divulgados, né? Tem lá no blog da mentoria que as pessoas podem baixar os e-books, utilizar, porque é isso. De que vale saber algo se isso fica só para mim, né? Se eu não posso ajudar as pessoas, né? E acho que a nossa conversa de hoje é muito isso, né? O que de repente alguém que está nos ouvindo, né? A gente tem 2 minutos para encerrar, Alex, porque a gente já está quase a 1 hora. E eu quero que essa live... Fala, né? Você viu como a gente fala? Isso a gente não perdeu. E eu quero que essa live fique salva no feed da mentoria, porque as pessoas podem assistir outras vezes, enfim. Mas nesse mês, que é um mês de setembro, que também se pensa no sofrimento psíquico das pessoas, o quanto pessoas sofreram e sofrem e muitas vezes cometem suicídios e tudo mais, às vezes essa nossa palavra, né? Às vezes a pessoa saber que vai poder ouvir alguma coisa que pode ser que faça sentido para ela, isso pode abrir uma janela enorme de esperança para a vida, né? Então eu queria também lembrar as pessoas que a gente lançou a campanha Esperanças na Pandemia, hashtag Esperanças na Pandemia, né? Esperanças no plural e com C cedilha, para que a gente possa também cada vez mais povoar a nossa fala, povoar as redes sociais de coisas boas, porque as coisas difíceis, elas estão aí, faz parte desse mundo, né? Mas a gente pode transformar. Eu não preciso me afundar nisso, né? E eu não estou sozinho. Se espiritualidade é o encontro com o outro,
eu não faço isso sozinha. Então, a mentoria não é sozinha, nós estamos aqui juntos, né? E o isolamento ou distanciamento físico não nos impede de estarmos juntos, de estarmos conectados com as pessoas. Então, eu acho que isso é muito, muito importante para que a gente possa passar essa mensagem de esperança para todo mundo, né? Que eu acho que isso é importante. É verdade. Querido, Espiritualidade e esperança não é em outro lugar, é aqui, porque ele está no meio de nós, né? isso. Eu queria que você desse a sua palavra final aí. Infelizmente, a gente tem que terminar. Olha lá, irmã Bruna. É isso mesmo, irmã Bruna. Transformar o Vale de Lágrimas em Vale de Graças. Isso a gente não esquece. Eu quero agradecer pela oportunidade de partilhar. É sempre uma delícia conversar com você. E é isso, lembrar de que às vezes a gente fica buscando um Deus que está muito distante, que está lá no alto dos céus, enquanto que ele habita aqui em mim, habita na minha mãe, habita na minha vizinha que me chateia, habita no meu colega. Então, goste das pessoas, fale com as pessoas, liga para quem você ama por esses dias e liga para quem você não ama também, para saber como tá, para mandar um beijo, para saber se está precisando de alguma coisa, porque partilha real é isso. E a gente só pode viver uma experiência de espiritualidade assim, de maneira real e mais que afetiva, efetiva. Tá certo? Isso aí. Gratidão, querido. Coisa Beijo, mais Ana. maravilhosa. Obrigada. Beijo no seu Bem. coração. Tchau, Paz e bem. tchau.